Hello, English students. Welcome to your English class number 28, intermediate level. Open your PowerPoints, go straight to slide number 2, where you're gonna find If I Were You. Ok, muito bem. Então você vê essa frase aqui, If I Were You, você pega e acha estranho, né? Porque o verbo to be no passado para I é was e não were. Por que aqui tá escrito if I were e não if I was? Tem uma explicação para isso, a gente vai ver aqui agora. Muito bem, gente. Então a gente vai ver essa condicional quando a gente usa o if, que significa ser, né? E também com a continuação da frase a gente utiliza o would, né? Que é o auxiliar condicional. Quando a gente usa esse if I were you, então a gente usa quando a gente está falando de uma situação hipotética ou impossível, né? If. Aí a gente não usa o was, a gente usa o were, tá? Se a gente está usando no condicional para uma situação hipotética ou impossível, a gente usa o were ao invés do was. E é a mesma coisa que acontece também com todos os outros pronomes, né? Além do, claro, do you, we e they, que normalmente já vem com o were, né? Já são conjugados como were. O I, he, she e it, nessas situações, também vão ser acompanhados do were. Então eu vou perguntar aqui se vocês lembram de uma música da Beyoncé que se chama If I Were a Boy. Então ela fala se eu fosse um garoto, que é uma situação impossível, né? Não é nem uma situação hipotética, não tem como ela ser um garoto. Então, essa música, gramaticamente, ela tá certinha, ela utilizou o verbo to be correto. Mas vamos ver os exemplos, né? Então aqui, essa introdução tá falando mais ou menos o que eu disse para vocês agora, né? E eu tenho 3 exemplos para começar. Primeiro exemplo. If I were you, I would stay here. Então aqui seria, a gente usa muito como um conselho, né? Para dar um conselho. Se eu fosse você, eu ficaria aqui. If I were you. Então não tem como eu ser você. É uma situação impossível. Então a gente vai usar if I were. Segundo, if I were at home, I would talk to her. Então, se eu estivesse em casa, eu falaria com ela, né? Uma situação hipotética. Se eu estivesse lá. Terceiro, if I were you, again, né? Se eu fosse você, I wouldn't do that. Eu não faria isso. Então, outro conselho, né? Se eu fosse você, eu não faria isso. Vou usar o were. E aqui tá falando também, o verbo to be were também é utilizado para terceiras pessoas. He, she, it. Então, nós temos exemplo aqui, ó. If he were my son, he wouldn't do that. If he were my son, se ele fosse o meu filho, ele não faria isso, uma situação impossível, né? E o outro é if she were here, she would help us. Então, essa é uma situação hipotética. Se ela estivesse aqui, ela nos ajudaria. Então, eu também vou usar o were para he, she e it. Continuando, slide number 3. Então, vocês viram aqui, né, que a frase, ela vem com with, mais o were, mais o sujeito, né, que é I, you, he, she, it. E aí a continuação, se eu fosse o quê? Se eu fosse você, se eu fosse ele, se eu fosse um cachorro, enfim. Aí eu vou colocar a comparação, né, que é o pronome ou substantivo, mais o sujeito, mais o would, mais o verbo e a continuação. Então isso tudo aqui é a formação que vocês estão vendo aí no slide 3, aí no topo, é a formação da frase. Mas, para não ficar decorando formação e sujeito, verbo, auxiliar, então vamos entender como a frase é formada. Então primeiro vai vir o if, né, que significa ser, o sujeito, eu, você, se eu fosse, se você fosse, se ele fosse, o que a gente está comparando, e aí você vai ter que ter um sujeito e utilizar o auxiliar would, depois com o verbo. Por quê? Sempre quando eu uso o if, que é se, e aí eu vou continuar a frase, eu tenho que deixar a frase no condicional. Então eu tenho que usar o auxiliar would para poder deixar o verbo terminando em ia, tornando essa frase condicional. Então vamos pensar aqui em português. Se eu fosse rica, eu compraria um avião. Então olha só, se eu fosse, if I were rica, rich,
eu compraria um avião. I would buy a plane. Então, esse would vai deixar o verbo terminando em ia, né, em português. Então, eu compraria um avião. I would buy a plane. Então, faz sentido, né? Se você tá falando se, e aí a sequência da frase tem que ter um verbo que termina com ia, né? Se eu fosse isso, eu faria aquilo. Se fosse isso, eu diria isso. Então, é sempre utilizando o verbo na condicional, né? Com o auxiliar would. Muito bem. E aqui, nesse mesmo slide, no slide número 3, a gente tem a explicação de quando não utilizar o were. Porque não é sempre. Como eu falei para vocês, são as situações hipotéticas, né? Ou impossíveis que estão na condicional. Então, são nessas situações que a gente usa o were, né? Que a gente usa o were para todas as pessoas. Quando não estiver dentro dessa situação, você usa o verbo na forma original dele, que é o was. Então, o que está falando aqui, ó? Quando não utilizar o were. Ao descrever as coisas como de fato aconteceram. Como de fato aconteceram no passado, né? Então, nesse caso, a frase ela não vai estar na condicional, ela vai estar no passado. É gramaticalmente correto utilizar o if I was. Confira o exemplo. Então, ao descrever coisas que aconteceram no passado, é gramaticalmente correto utilizar o if I was, tá? Só relendo para ficar mais claro. Eu tenho aqui um pequeno diálogo, né? Diálogozinho de 2 falas para cada um. Então, nós temos o Bob e o John. O Bob começa a conversa falando assim: Hey, John, I saw you at the party last night. E o John responde: Impossible, I didn't go to the party. E o Bob diz: Yes, you did. I saw you there. E o John termina dizendo: Well, if I was there, I certainly don't remember it. Então aqui ele fala, né? Se eu estava lá, eu com certeza não me lembro. Então, nesse caso já não é se eu estivesse, né? Se eu estava, if I was there. Ok? Então tá dizendo aqui, para terminar, no exemplo acima, if I was não é uma frase condicional, mas apenas a possibilidade de algo realmente ter acontecido no passado, tá? Então, nesse caso aí, se eu tô falando no passado, não tá na condicional, eu vou usar o was mesmo, tá? Para I, you, he, she e it. Perfeito? Qualquer dúvida, a gente anota e me perguntem, tá bom? A gente resolve essa questão. O vídeo que vocês vão assistir também tem relação com essa matéria. Então não deixem de assistir o vídeo, né? Aquela animação que eu mando o link para vocês. É bem legal, então confiram que aí talvez ajude também a entender melhor como formar as frases e em quais situações elas são usadas. Very good, let's continue. Slide number 4. We have a text. It's kind of sad. I cannot be so happy, so it's a sad story. Okay, on this text, you're gonna see some conditional sentences, and this text talks about an actress. So let's begin. Brittany Ann Bertolotti was an American actress who was born on November 10th, 1977, and died on December 20th, 2009, at the age of 32. Her stage name was Brittany Murphy. Murphy was her mother's last name. She was married to a much older man who would not be considered an attractive man for most women. Brittany, on the other hand, was young and very pretty. Her artistic life began with the ballet. Her mom would insist that she should be a good dancer so she would be able to pursue any artistic career. Her career started very early, at the age of 9. She was selected to participate of the musical Les Miserables in French. And by the age of 13, she already had a manager. She was part of the cast of many blockbusters movies, such as Clueless, Girl Interrupted, 8 Mile, Uptown Girls, Sin City, and many others. In 2002, she started dating the actor Ashton Kutcher,
although the relationship didn't last long. Close friends of hers would say at the time that the breakup really affected her. In 2007, only after a few months dating, she married the British screenwriter Simon Monjack. They remained married until her passing in 2009. 6 months later, Monjack also died of a severe pneumonia. The house in which Murphy died used to belong to Britney Spears and Justin Timberlake. They sold her the property after their breakup. It's fair to say that the split saved their lives, since investigations pointed that the cause of Murphy's death was a toxic mold found at that house. If Murphy had survived, she would probably have a very successful career until today. Okay, so I don't know if you know her, but if you search for her picture, you probably will remember her from many movies. She did many famous movies. Okay, let's continue. We have here slide number 6, how to act in different situations. Ok, so let's go back to Portuguese. Então aqui, esse slide, ele vai falar vai falar sobre algumas situações que ocorrem e como você deve reagir, o que fazer quando essas situações ocorrerem, tá bom? Então a gente tem isso aqui, depois a gente tem uma prática com outras situações que vocês vão me responder na aula. Então vocês podem ir pensando aí até o dia da aula o que vocês vão responder. Muito bem, a gente tem aqui, if someone sneezes, you should say bless you. Okay? If someone is nervous, you should offer a glass of water. If someone drops money off their pocket, you should give it back. If you witness a crime, you should call the police. If someone greets you, you should greet them back. If you make a promise, you should keep it. If it's a pandemic, you should stay home. Eva doesn't speak English. She should register for English classes at Better Learn. How did you like it? All right, so let's continue. Let's go to slide number 7. What would you do on these situations? Então lá a gente deu alguns exemplos, né, de situações e como que você tem que responder aquelas situações, né? Se alguém espirra, você diz saúde, se você presencia um crime, você tem que ligar para a polícia e assim por diante. Então aqui tem várias situações hipotéticas para você dizer qual seria a sua reação, o que você faria em cada uma dessas situações, tá bom? Então, primeiro aqui a gente tem if you had a great job opportunity in China. Second one, if you caught your girlfriend or boyfriend cheating on you. Next one, if you're driving and the car suddenly stops and you realize you are out of gas, what would you do? Next one, if you saw a ghost. Then, if a friend asks you for money. Next one, if you find out your best friend spreads lies about you. Then, if you won $10 million the lottery. That's good, right? And then, if you knew the world is going to end. Oh, this são situações muito complexas, né, para você poder resolver o que vai fazer. Por isso que eu já falo para vocês já irem pensando para decidirem o que vocês vão responder, né, nessas questões. A maioria são coisas um pouco ruins, né? Então, tem que pensar direitinho como queria reagir. Let's continue. Let's go to slide number 8. We have a new vocabulary. So this week, vocabulary is tools.
né? Ferramentas, né? Tools são ferramentas. Então, alguns nomes de ferramentas aí que vocês podem precisar saber durante a vida de vocês, né? Então, a gente tem aqui alicate, que é pliers, canivete, penknife. Então, lembra de caneta e de faca, né? É uma faca de caneta, é um canivete. Então, penknife. Chave de fenda, screwdriver. Chave inglesa, wrench. Furadeira, drill. Martelo, hammer. Prego, nail. E motosserra é chainsaw. Se eu quero falar só serra, eu só falo só, ok? Que é igual o verbo se no passado, né? É a mesma palavra. Alright? Muito bem, então já estamos quase terminando aqui. Vamos para o último slide. Next slide. Dialogue. House remodeling. Então, né, renovando a casa, né, reformando a casa. A gente tem uma conversa aqui do Tim e a Tracy, né? Então, duas pessoas conversando. Eu vou fazer a conversa dos dois, né? Vou falar a pronúncia de tudo. Vocês têm a tradução de tudo que tá em vermelho aí, tá? As traduções encontram-se em azul no final de cada frase. Então, acompanhem aí para lerem bem bonitinho no dia da aula. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar com o Tim. Hey, Tracy. What are you doing? I'm doing some work in the house. Really? I didn't know you were handy around the house. It's just a coat of painting. Do you need any help? Do you need some help? Yes, I could definitely use some help. What do you want me to do? Could you grab the toolbox? There are some brushes there. You can start painting the wall over there. Okay, I'm not a great painter, but I believe I can do a decent work. I bet you can. After you're done with that, can you hammer 3 or 4 nails for me? I'd like to hang some paintings. Anything to help. Muito bem, então essa aqui é uma conversinha entre dois amigos, né? E esses dois amigos, eles estão... Uma amiga estava renovando a casa e o outro amigo ofereceu ajuda. A maioria das coisas você vai ver a tradução em português, né? Só tem uma expressão que aí a tradução tá em inglês mesmo, que eu acho que em inglês explica melhor o que aquela expressão quer dizer. Então, se vocês tiverem alguma dúvida para entender o que tá escrito em inglês, também me avisem, tá bom? Então, aqui a gente fala um pouco de pouquinho de ferramenta, né? E a gente tá falando sobre pintar a casa, ok? Então, gente, é essa a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Hope you guys enjoy the class, and I'll see you on live class. Kisses and see you then.